A paz, amados. Como eu estar aqui mais uma vez, agradeço a vocês a oportunidade. Antes de começar com a palavra, eu estava ouvindo o louvor e eu pensei assim: será que a gente vive aquilo que sai da nossa boca? Será que vivemos aquilo que sai da nossa boca? E o louvor fala: com ele que eu estou gastando a minha vida. Será? Será que não temos, tem uma festa para ir, tem outras coisas para ir e eu não estou na casa do Senhor? Será que realmente é com Ele que eu estou gastando a minha vida? É uma coisa para pensar. Então, antes da palavra, eu estava ouvindo o louvor e isso falou muito comigo isso. Será realmente que eu estou gastando a minha vida com o Senhor? Será que Ele está sendo a prioridade na minha vida? Ou eu não estou dando prioridade às outras coisas? Tem uma festa para mim, eu não venho no culto, eu não estou bem, eu não venho no culto. E aí a palavra de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Abra as Bíblias de vocês em Lucas 13:10. Amém? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia há 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum estreitar-se. E vendo a Jesus, chamou assim e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. E ela glorificou a Deus. E tomando a palavra ao princípio da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que há de ministrar trabalhar, nesses, pois, vinde para seres curadas, e no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não despende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Somos chamados de filho. Deus conhece nós pelo nome, e somos filhos do Senhor. Abraão, filho de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. E dizendo-se isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e o que o compararia. Amém? Vamos orar pela palavra de hoje. Cada um fecha os seus olhos. Vamos orar por essa palavra, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido Deus. Oh, Pai, sim, Senhor, no que o Senhor tocar, a vida é transformada. Aquela mulher, Senhor, passou 18 anos com enfermidade, mas assim que o Senhor chamou ela na frente, ela foi curada, e ela glorificou o seu nome. Oh, Senhor, eu não sei como cada um entrou neste lugar essa noite, Pai, mas eu tenho certeza, Pai, que saíram daqui transformados. Aquela mulher, Senhor, ela ia numa sinagoga, ela não sabia o dia que o Senhor estaria lá. Então, irmãos, nós sabemos o dia que quem estará aqui será o Senhor. Quem estará trazendo a palavra será o Senhor, não sabemos esse dia. E a palavra diz que essa mulher, ela ia à sinagoga. Ela não foi ao culto do Senhor Jesus, ela foi à sinagoga para ter conhecimento e conhecer a palavra. E ela foi chamada à frente. E assim que ela foi chamada à frente, ela foi curada.
palavra eu vou trazer. E essas palavras foram um ponto de um acontecimento comigo. Há um ano atrás, eu tinha ido com meu esposo viajar para o Rio de Janeiro, e uma viagem que duraria 10 horas, porque tinha trânsito, demorou 18 horas. A gente saiu do Rio de Janeiro às 13 horas. Eu só cheguei aqui em São Paulo às 7 horas da manhã. E aí, nesse trajeto, eu vim orando, o carro quebrou, né? Aí começou a sair fumaça do carro. E a gente estava, tipo, no meio do nada, num trânsito do nada. Apareceu um homem que estava sem chinelo, sem camisa, e perguntou assim: o carro está precisando de água? Aí meu esposo falou: sim. Aí ele falou assim: ó, então eu encho de água e pego umas ráfagas se tiver aí, e eu encho também. Aí o homem pegou, deu água pra gente, não sei de onde aquele homem apareceu, amém, Senhor que enviou. Só que dali, acho que meia hora, o carro começou a sair fumaça novamente. E aí tinha um guarda de trânsito, né, que estava organizando a via, porque estava usando só uma via. E ele falou, meu marido perguntou para ele, aí ele falou: não, mas tem uma bica ali na frente. A gente nunca pegou aquele trajeto, né? Mas bem, a gente foi, e eu morrendo de medo, eu estava lembrando das palavras que a minha irmã tinha dito: não vai de carro, que é perigoso, tem assalto, tem não sei o quê. E meu marido descia do carro, plantava o carro e falava assim: você não sai do carro. E eu ficava só dentro do carro orando. E aí a gente chegou num lugar, tinha um bar, tinha umas pessoas lá no bar. Aí meu marido, no meio do nada, tá, irmãos? E aí meu marido perguntou se tinha água para beber, se tinha água de copo. Aí nisso, esse moço que a gente encontrou na estrada, o guarda de trânsito falou assim: pode dar água para ele. Aí tinha uma bica no fundo assim, e aí meu marido foi lá e encheu a garrafa. Aí encheu a garrafa, colocou no carro, e o carro foi parando várias vezes. Eu achei a cada meia hora o carro saía fumaça, e aí ele parava no lugar. E aí eu acho que o Senhor colocou fontes de água viva na nossa frente. Porque eu acho que se a gente for nesse trajeto Rio-São Paulo, eu acho que tem todas essas fontes de água viva. E eu falei com a minha mãe, acho que meia-noite, no máximo, acho que eu estou em casa. Mas eu não contei para ela que o carro tinha quebrado, porque eu falei: não vou deixar minha mãe desesperada. Mas minha mãe não dormiu à noite, ela ficou orando até eu chegar. Então a gente chegou de manhã, a gente passou uma padaria, comprou pão, já foi para casa. Quando a gente chegou, meu esposo não é cristão, mas assim, ele falou assim: foi o Senhor que trouxe a gente até aqui. Tá? E depois, quando ele relata essas coisas para as pessoas, ele fala assim: nossa, foi Deus que trouxe a gente para casa. E assim, foram 18 horas de dor e sofrimento. Eu fiquei lá orando, eles olhavam para mim assim, aí o meu celular estava passando louvor, aí colocou louvor lá no último volume. Eu sentia que ele não estava muito comemorado, mas assim, eu só orava. E a gente veio escutando louvor nessas 18 horas. E depois que a gente chegou em casa, ele falou: nossa, dormi no volante várias vezes. Então, assim, quem trouxe a gente de Rio a São Paulo foi o Senhor. E aí, quando eu vi essa palavra, 18 horas de dor, de sofrimento. E aí, imagina uma pessoa viver 18 anos encurvada. Ainda mais nós mulheres, né? Que às vezes a gente, não sei que roupa vai ficar boa na gente, pentear o cabelo, fazer uma maquiagem. Então, imagina uma mulher ficar 18 anos encurvada. A Bíblia não fala qual a idade dela, mas ela só fala que ela ficou 18 anos. O tema dessa mensagem é: quando Jesus nos toca, a cura, a restauração. Então, quando Jesus tocou nessa mulher, houve cura, houve restauração. Se a gente começar no início do tempo, no início do texto, falava assim, né? E estava no sábado numa das sinagogas. Então está falando assim que lá existiam várias sinagogas e o Senhor estava em uma das sinagogas, né? E essa mulher fala assim que ela ia na sinagoga. Ela não tinha ouvido falar, que assim, em alguns textos que minha mulher de fluxo de sangue, se a gente pensar, ela ouviu falar do Senhor e aí ela foi naquele lugar. Essa mulher não, ela
A palavra de Deus diz: gera fé em nossos corações. E o que nós temos que ter? Uma vida plena em Cristo. Abre a Bíblia em Romanos 10, 17, por favor. Então, essa mulher, ela tinha fé. Essa mulher, ela conhecia a palavra e ela estava ali. Muitas vezes ela poderia passar até vergonha, porque ela chegava encurvada, talvez não tivesse até comentário sobre ela. E antigamente, os homens se separavam das homens de um lado, as mulheres do outro, e ela estava sentada no fundo, talvez para não chamar a atenção. Em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então essa mulher ouvia a palavra de Deus. Ela ia na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a fé vem pelo aquilo que a gente ouve. Essa mulher, ela ia na sinagoga ouvir a palavra de Deus. Então, a fé dela era gerada por aquilo que ela conhecia, pelaquela palavra que ela ouvia, porque ela estava na sinagoga. É como nós estamos aqui essa noite, irmãos. Nenhum culto será como antes, mas nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. E a nossa fé vai gerar pelo nosso conhecimento que temos na palavra do Senhor. E Jesus está atento aos nossos problemas. Quando aquela mulher entra na sinagoga, ela não parou a reunião. Ela não chegou e disse: Senhor, eu estou aqui. Ela não relatou o problema dela. Ela sentou ao fundo e o Senhor percebeu, porque o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe o problema que cada um de nós temos. Então o Senhor chama ela à frente, e assim que Ele a toca, ela é curada. Então nós sabemos a hora que Jesus irá nos chamar à frente. Não sabemos a hora da nossa cura. Irmãos, essa mulher estava 18 anos. Eu não sei o problema que cada um tem. Eu não sei há quanto tempo você tem esse problema. Mas 18 anos deve doer muito, né, irmãos? Porque eu passei 18 horas, para mim foi desesperador. Imagina 18 anos, você tendo aquele mesmo problema, você indo à sinagoga, que às vezes muitos de nós podemos ter algum problema, mas nós estamos aqui na casa do Senhor. Então as nossas dores não podem nos deixar em casa. Hoje eu estava muito mal de manhã e até meu marido falou: não vai pra igreja, está passando mal. Eu vou com a minha mãe e falar assim: não, olha, ela não vai. E ele falou: a apóstolo. Aí eu falei: não, eu vou. Eu não estava bem, mas eu falei: eu vou ficar bem, eu consigo ir, tá? Eu passei a manhã inteira na cama, tá? Eu só levantei na hora de tomar banho e vim para a igreja. Mas se eu ficasse em casa, não estaria melhor. Acho que aqui eu estou melhor. Então, assim, ficar em casa não resolve os nossos problemas. Nós não sabemos o dia que o pregador será o nosso mestre. Todos os dias o Senhor nos chama à frente. O que devemos fazer? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Como está em Mateus 6,33. Acho que o irmão até citou, né? Mateus 6,33, na hora que ele estava ministrando. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí, conforme tudo isso será acrescentado, mas conforme a vontade do Senhor, não conforme a nossa vontade. Porque muitas vezes o que eu quero para mim não é o que Deus quer para mim.
E aí, na palavra, tem uma parte que fala, né? Que ela, Lucas 10, acho que é 10, 17, que fala sobre ela estar presa, né? No Espírito. Muitas vezes, né, o inimigo está por trás do sofrimento humano. As nossas dores, as nossas angústias, as nossas inquietudes, tudo isso é nossas encurvaduras, irmãos. A Bíblia diz que ela estava encurvada, mas quais são as nossas encurvaduras? Quais são as encurvaduras de cada um de nós? Às vezes não precisamos só estar encurvada, um problema na coluna, mas às vezes o que vivemos dia a dia pode ser a nossa encurvadura, nossos problemas, nossos obstáculos, as nossas inquietudes, a nossa depressão. Estamos vendo num país onde a depressão está muito grande. Se você pegar o apontamento de estudo, vivemos um país com um número grande de depressão. Depois que veio a pandemia, esse número até aumentou. Então, quais são as nossas encurvaduras? Quais são as nossas inquietudes? E não podia soltar essa prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha preso. Então o inimigo muitas vezes está atrás das nossas angústias, da nossa depressão, das nossas encurvaduras. Então a mulher estava há 18 anos. Abre a Bíblia em João 10, 10, que fala assim: o ladrão, ele vem para roubar. E o nosso Senhor vem para mudar a nossa história. O Senhor vem para fazer milagre em nossas vidas. Então, Satanás, ele vem para roubar. Ele vem para roubar muitas vezes as nossas vidas, as nossas inquietudes. Mas o Senhor vem para transformar. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então o Senhor está dizendo assim, que Ele veio para que nós tenhamos vida e para que vivemos com abundância. Mas só que a gente tem que ir à sinagoga. Jesus tem que chamar a gente pela frente, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. A gente tem que conhecer a palavra de Deus, para que o Senhor possa nos chamar à frente. Todos os dias o Senhor nos chama pela frente. Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? E aquela pergunta que ficou lá atrás: será que eu estou gastando a minha vida com o Senhor? Ou será que eu estou só entoando uma coisa que eu não vivo? Estou dizendo algo que eu não vivo? Tem muitos louvores que a gente pode ouvir e não fazer. Eu ouvi até um louvor que fala, eu até comentei um dia com a minha irmã: me refaz. E aí eu penso assim, na hora que eu falo, Senhor, me refaz. O Senhor me refazer para que me quebrar e me refazer de novo. Mas será que eu estou disposta a ser quebrada? Porque na hora que eu estiver passando o velador, eu vou falar: Senhor, mas eu estou falando, me refaz. Então será que eu estou disposta que o Senhor me refaça? Que o Senhor me construa? Então às vezes, muitas vezes, entoamos aquilo que não queremos, entoamos aquilo que não vivemos. Então a mudança que precisamos, ela pode acontecer hoje, independente do tempo do seu sofrimento. Então, se não pode tempo que você esteja com alguma dificuldade, saiba que no momento que o Senhor te tocar, você será curado. O melhor lugar para estar é o reino de Deus. O melhor lugar para estar é próximo ao Senhor. Então, quando o Senhor me chama para ir à frente, eu estou mais próximo ao Senhor. Então, imagine o sofrimento daquela mulher com dores emocionais e acabou em
só momento, assim que o Senhor a tocou. E aí a palavra diz que ela glorificou o nome do Senhor. Então muitas vezes temos que ser gratos em tudo que o Senhor faz na nossa vida. A compaixão de Cristo está, tem uma parte que fala que fala que tomou uma palavra lá no princípio da sinagoga, indignado por Jesus curava no sábado. Então, as pessoas lá na sinagoga, eles ficaram indignados, porque o Senhor curou aquela mulher no sábado. Mas se o Senhor curar, não existe dia nem hora. Se o Senhor curar e se o Senhor mudar a nossa história, não existe dia nem hora. Porque eles estão, a religiosidade daquele tempo, as doutrinas daquele tempo, está acima das pessoas. Mas para Jesus, as pessoas estão acima da religiosidade. As que Jesus ainda fala, hipócritas, que chama as pessoas de hipócritas, porque eles estão sendo hipócritas, indagando ao Senhor. Então nós, igreja, estamos acima de qualquer religiosidade, acima de qualquer lei, porque o Senhor pode mudar as leis por causa de nós. E aí ele fala, filha de Abraão, nós somos chamados de filhas. Então o mais importante do trabalho do sábado e qualquer doutrina dos homens é a misericórdia e a compaixão que o Senhor tem pelas pessoas. O fazer bem às pessoas está acima das regras ou de costumes religiosos. Em Tiago 26 e 27, então a igreja, nós não estamos acima, temos regras para seguir, mas no Senhor nós estamos acima dessas regras, acima dessas hipocrisias. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse e vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, está visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, a palavra de Deus está acima da religiosidade. Então a gente tem que seguir a palavra de Deus. E o amor de Jesus por nós está acima de qualquer coisa, em cima da corrupção do mundo. E o Senhor nos chama à frente para vivermos o sobrenatural de Deus. Eu tive uma experiência com Deus, mais ou menos, acho que faz 2 anos, que acho que eu até compartilhei com vocês, que eu inalei um produto de limpeza, era limpa-pedra cândida. Quando aquele produto entrou na minha garganta, eu fiquei sem respirar, não conseguia respirar. Estava eu, minha mãe e minha irmã, e aí eu falei para a minha mãe, não falei, eu gesticulei, eu não consigo respirar. E a minha mãe pega e me leva para o próximo lugar que tem um ventilador, para ir aparecendo no ventilador, para poder ventilar. Quando ela vai dar leite, ela deu leite, o leite não descia, porque minha garganta estava tampada, o leite escorreu pela minha garganta. E eu falei para minha mãe, eu vou morrer. Na hora não passou nada pela minha cabeça, irmãos. Na única coisa que eu não conseguia respirar, naquele momento, eu não tinha um sopro de vida. Eu não sei se algum dia ficou alguns minutos sem respirar, é uma dor imensurável. E aí eu falei, mãe, eu vou morrer. Só que minha mãe calma lá, tá, irmãos? Porque ela fala, Senhor,
salva minha filha. Para que minha mãe fala, Senhor, salva minha filha. Na mesma hora, eu consegui respirar. Na mesma hora, o fôlego da vida estava em mim novamente. Na hora eu senti dor de cabeça, na hora eu senti várias coisas. E eu não sei quantos minutos durou, rápido, mas foi uma dor. E a partir daquele momento, que é o tema que eu falei, né? Que quando estamos próximos de Deus, vivemos o sobrenatural, e como Deus nos chama para frente à cura. Um dia eu tinha até comentado com a apóstola Elisa, não sei se ela vai lembrar, que eu falo assim, eu oro, mas eu não falo assim, Senhor, obrigada por meu respirar, por eu enxergar, por eu ouvir. E eu falei, eu oro, e ela contando que ela, todos os detalhes. Então, a partir desse momento que eu tive essa experiência com o Senhor, então todas as manhãs eu falo, Senhor, obrigada por eu respirar, obrigada por eu falar, obrigada pelo que eu ouvi, obrigada por eu enxergar, obrigada por eu poder me levantar da cama. Então, quando a gente vive experiências com Deus, a gente sabe agradecer. O texto fala que aquela mulher, quando Jesus tocou nela, ela glorificou o nome dele. E na hora que eu também achei que eu ia morrer, graças a Deus, e na hora eu falei, obrigada, Senhor. Na hora eu comecei a chorar, na hora eu comecei a dar risada, porque foi uma coisa tão rápida, e você vive tantas coisas. Mas aí o Senhor fala que o povo dele padece por falta de fé. Naquele momento, olha só, eu falei, eu vou morrer. Eu não poderia ter ajoelhado no chão, eu não poderia ter pedido para o Senhor o sopro da vida. Não, o seu povo padece por falta de fé, por falta de conhecimento. E naquela hora de dor, eu não tive nem forças para clamar o nome do Senhor. Eu só falei, mãe, eu vou morrer. Eu gesticulei, sabe? Porque eu não conseguia falar. E a hora que a mãe fala, Senhor. E aí foi dando volta. Senhor está chamando a gente na frente. É o que aconteceu com essa mulher. Ela veio ter 18 anos, irmão. E quando o Senhor chama ela na frente e a toca, ela é curada. E quando o nome do Senhor foi clamado, quando eu achei, igreja, que seria o meu fim, o nome do Senhor foi clamado. E aí, tenho que glorificar o nome do Senhor. Uma coisa que eu sempre falo, eu não posso ficar de pé diante da glória de Deus. Eu não posso ficar de pé diante das coisas boas que o Senhor tem feito na minha vida. Às vezes eu até comento, eles dão até risada, a gente fala assim, graças a Deus na nossa vida acontecem várias coisas boas, fala que tem coisa ruim, mas várias coisas boas. E a gente fala, será que antigamente a gente já sofreu tanto que agora a gente só vive coisas boas, a gente só está tendo colheita boa? Acho que hoje nós estamos em pé do Senhor. Hoje nós estamos colhendo fruto daquilo que foi plantado. Já passamos por várias tribulações, eu, a minha família, mas hoje nós estamos diante do Senhor. Quanto processo que nós já vivemos para estar aqui hoje, clamando o nome do Senhor. Quantas vezes já achamos que não íamos viver as promessas de Deus, e hoje vivemos cada dia, cada promessa de Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir cada promessa que tem na sua vida. Então não importa o quanto tempo você esteja com dor, você esteja passando por sofrimento, o Senhor é fiel e Ele vai cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Irmão, cada um de vocês tem um problema diferente. Eu não sei o problema de cada um de vocês, mas o Senhor sabe. Porque quando aquela mulher entrou na sinagoga, talvez no lugar lotado, o Senhor estava à frente pregando a palavra. Talvez aquela mulher nem foi notada. O Senhor talvez nem enxergou aquela mulher visualmente. Mas o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe qual é o problema de cada um de nós. E aí o Senhor chama cada um de nós para a frente. O Senhor chama cada um de nós para estar próximo ao Senhor.
uma mensagem que eu quero deixar hoje, que nenhum culto será como antes, porque não sabemos o dia que o pregador estará aqui à frente, não sabemos o dia que o culto será realizado por Jesus, não sabemos o dia que a mudança em nossa vida irá acontecer, não sabemos o dia que iremos viver o sobrenatural de Deus. Então, irmão, o que eu disse lá atrás, será que nós estamos gastando a nossa vida com Jesus? Vamos refletir sobre isso. Será que estamos gastando a nossa vida com Jesus? Será que estamos vindo à sinagoga? Será que estamos vindo à igreja? Igreja, cada um vai ter uma experiência com Deus. Talvez você saia daqui desse lugar transformado. Muitos às vezes nem entendeu a palavra, mas o Senhor fala que a gente agradece por falta de conhecimento. Muitos acham que a palavra, às vezes não sei se alguém já pensou, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o irmão. Nosso irmão falou hoje no culto, essa palavra é para ele. Não, essa palavra é para nós somos escolhidos, e para um escolhido não há escolha. Fomos escolhidos para estar aqui essa noite. Um dia o pastor Marcos falou que mesmo que a palavra fala tipo de batismo, ele fala a palavra para ele. Então assim, eu já sou batizado, então a palavra não é para mim, é a palavra do Senhor. Então a palavra é para você, irmão. A palavra de Deus é para você. E o que temos que fazer? Viver a palavra de Deus. Temos que ouvir, porque ao ouvir temos a nossa fé, e viver a palavra de Deus. A verdade, sou eu.